Na Luz, a Águia está em estado de choque. Atravessando uma das suas maiores crises financeiras de sempre, o Benfica tem sido arrasado nos últimos dias com rescisões de contratos de alguns dos seus melhores jogadores. Os últimos desenvolvimentos apontam para que também Paulo Futre e João Pinto abandonem os encarnados. Quanto a João Pinto, as razões foram as mesmas que levaram Pacheco e Sousa a pedir a rescisão. Esta tarde, a RTP teve a confirmação, João Pinto também enviou um fax para a Luz impondo a rescisão do contrato. Destino, o mesmo que Pacheco e Sousa. Alberto Silveira desmente. No Benfica não temos conhecimento oficial disso. Ouvimos notícias, não estou a dizer que são boatos, ouvimos notícias sobre isso, agora oficialmente não podemos confirmá-lo. Mas parece que não é assim. O fax chegou mesmo à Luz. Quem diz não ter nada a ver com o assunto é o Major Valentim Loureiro, presidente do Boa Vista, clube de quem se falava poder servir de trampolim antes de João Pinto aterrar em Alvalade. Nunca esteve na nossa mente fazer regressar o João Pinto por qualquer incumprimento por parte do Benfica. Portanto, isto é um ponto assente. Depois, se o João Pinto rescindiu, se não rescindiu com o Benfica, se tem, se não tem razões, esse é um problema que eu desconheço. O João Pinto não falou comigo desde esse célebre jogo do Portugal-Malta e, portanto, eu não sei o que é que se passa. No que diz respeito a Futre, ganha peso a hipótese de voltar a Madrid, agora para representar o Real. Sabe-se que o jogador português esteve em contacto telefónico com o presidente Ramón Mendonça, podendo a situação ficar mais clarificada após o encontro de Mendonça com Gil e Gil, presidente do Atlético de Madrid, na próxima segunda-feira. A venda de Futre sempre foi contemplada pelos dirigentes encarnados e agora, com este autêntico buraco financeiro, parece não haver maneira de a evitar. Benfica com os cofres em baixa, motivo para as rescisões de Pacheco, Sousa e João Pinto. A aproveitar-se da situação, apareceu irresistível o rival de Alvalade. Isto é uma resposta concreta. É uma resposta àquilo que o Benfica merecia há muito tempo. Porque realmente eu pessoalmente não merecia isso, a direção do Sporting merecia isso, nem merecia isso o Sporting. E não é com as atitudes daquelas que se resolviam os problemas. Penso que eles agora perceberam-se que o último a rir é o que se ri melhor. Portanto, uma coisa é os jogadores terem rescindido os contratos com o Benfica, outra coisa é chegarem a acordo com o Sporting. Essas situações são paralelas, neste momento existem as duas, é uma realidade. Pode dizer que o Paulo Sousa e o Pacheco são jogadores do Sporting na próxima época? Naturalmente que se não houvesse entendimento nós não estávamos aqui a falar, não? Nem eu sempre disse que este ano não iria para a praça pública, nem quero saber de confusões, sei que as coisas sejam devidamente resolvidas e tudo no seu devido lugar e o preto no branco. O Sporting está interessado em mais alguém? Quer ir buscar mais alguém? Olha, eu gostaria não entrar nesse pormenor agora, mas sempre lhe digo... Mas quer ou não? Mas sempre lhe digo que para os grandes jogadores, e venha ele de clube, vier, não importa os clubes, para grandes jogadores as portas do Sporting, as portas da Alvalade estão sempre abertas. E ninguém pode contrariar a ideia de que João Pinto é realmente um grande jogador. Na Luz, como é óbvio, o ambiente é extremamente tenso. Esta tarde, os nomes de Hélder e Vítor Paneira foram também muito falados. Hélder apareceu e desmentiu que vai abandonar o clube. Eu pus em causa a dívida do Benfica. Quanto a mim, penso que eu vou continuar no Benfica. Não tenho propostas e mesmo se tivesse, o Benfica está em primeiro lugar. Benfica defeso atribulado após uma época cheia de problemas. Enquanto na Luz a hora é para carregar baterias, em Alvalade aguarda-se o momento de passar ao papel as ações desencadeadas nos últimos dias. A direção leonina quer mostrar ao país na próxima quinta-feira os novos jogadores. As inscrições de Paulo Sousa, Pacheco e João Pinto deverão entrar na Federação dia 1 ou 2 de junho. Mas para isso é necessário que as rescisões dos contratos dos jogadores com o Benfica sejam registadas nos serviços federativos. E ao que tudo indica, ainda não aconteceu. Um trunfo que os dirigentes encarnados julgam poder utilizar para inverter posições. Mesmo assim, continuam a ignorar a rescisão de João Pinto. No serviço do Benfica, conforme informam, 2. Conforme informam, são 2. Dentro dos serviços. O que não significa que não exista noutro sítio e que não chegue cá amanhã. Nesta altura é aquilo que me informaram. Para já, o importante é tocar a unir. Crucificam a gestão de Raul da Fonseca e dão plenos poderes a Jorge de Brito. O presidente da direção do Benfica foi o grande vitorioso de uma reunião maratona que ontem juntou na Luz os órgãos sociais do clube. Jorge de Brito
passa a assumir a gestão financeira e vai nomear assessores. Um deles deverá ser Cunha Leal. Foi decidido criar um conselho de estratégia. Também aqui, as regras são ditadas por Brito, já que o presidente da direção nomeará os conselheiros. Outra grande medida da noite: pedir dinheiro aos sócios. Ser benfiquista, o nome atribuído à conta bancária de solidariedade, aberta nesta delegação da Caixa Geral de Depósitos, na Avenida Duque de Lolé. Uma conta que serve fundamentalmente para angariar fundos junto dos sócios do Sport Lisboa Benfica. A conta já estava aberta, mas a zeros. E hoje, à hora do fecho da banca, já tinham sido depositados 1000 contos. A grande maioria dos associados do Sport Lisboa Benfica fez depósitos na ordem dos 40, 50 e até 60 contos. Mas também houve quem tivesse depositado 5 escudos e até 1 escudo. Ainda na última madrugada foi decidido repudiar as atitudes dos dirigentes do Sporting, sendo contudo admitido dar-se resposta adequada. A guerra está instalada. Pelos vistos, Gil e Gil não vai poder contar com Paulo Futre para o projeto ganhador que o presidente do Atlético de Madrid pretende para o seu clube e do qual fazia parte o jogador português, mais 4 estrangeiros. O interesse de Gil e Gil, confirmado pelo próprio jogador, teve consequências imediatas em Lisboa e a direção encarnada foi célere no debate da proposta, tal como Futre desejava. As coisas estão bastante difíceis neste momento e por isso é lógico que tenhamos uma reunião para ver qual é o futuro, se vou continuar, se vou sair. E ao fim da tarde, Raul da Fonseca reunia-se com o jogador na companhia do irmão e do pai. E a possibilidade de Futre sair do Benfica deu lugar à certeza de que ambas as partes querem é cumprir o contrato. Neste momento o Benfica não está interessado em vender o Paulo e o Paulo neste momento não está interessado em sair do Atlético do Benfica. Palavras de Artur Futre, que explicou a rapidez do volte-face com o facto de, no futebol, tudo mudar de um momento para o outro. Afinal, o seu irmão quer continuar na Luz e a sua categoria chega para voltar rapidamente às boas exibições no campeonato. No ar, fica a cláusula do contrato que permite a transferência de Futre para o estrangeiro. Mas, para já, Futre continua no Benfica. Quanto a Paulo Futre, Manuel Barbosa aguarda ainda luz verde de Madrid. A bola está nas mãos dos presidentes Gil e Gil do Atlético e Ramón Mendonça do Real. Mendonça vai reunir com Gil às 11 da noite para tentar que o Alcaide de Marbella não faça valer a cláusula do contrato que firmou com o Benfica para a cedência do jogador, segundo a qual a sua ida para o Real Madrid faria entrar nos cofres do Atlético uma indemnização de 1.000 milhões de pesetas. Barbosa afirma-se confiante de que tudo correrá bem, até porque neste momento os dois clubes da capital espanhola estão de belíssimas relações. Creio que isso não haverá muita dificuldade em ultrapassar, porque aí funciona o coração e pouco nervosismo da parte do Gil e Gil. Ele prometeu isso e creio que cumpre, com toda a sua arrogância que por vezes aplica. Creio que é um homem de muita palavra. Segundo, é o obstáculo dos estrangeiros que o Real Madrid tem. Como sabe, o Real Madrid tem o Ricardo Rocha, que a torcida, ou melhor, os ultras gostam muito dele, o treinador gosta muito dele, e há realmente este problema. Eles querem resolver o problema sem que haja conflitos com a massa associativa. Tem o Zamorano, tem o Prosniewski e tem também o miúdo, o avançado centro argentino, o Sneijder. Tem mais alguns estrangeiros que estão exatamente colocados na segunda equipe, como foi o caso do Luís Fernando, que regressou de novo este ano à segunda equipe para numa alternativa de uma lesão ou, enfim, uma desvinculação de qualquer um desses atletas. Eles estão a tentar resolver os problemas a esse nível, porque mais inscrições neste momento não podem fazer. Depende, como o Paulo Futre diz hoje num jornal desportivo, depende da solução que eles encontrem no campo técnico. Mostras tanta intriga suja, ao menos que o amor não fuja do coração fugaz da gente. Só aquece os corpos mais amantes e dá-lhe as horas delirantes, um louco e sensual verão quente. Só de verão não escondas nada, intrigas dos segredos. Trago a vida
Em Marselha não se fala de outra coisa. É o assunto do dia, o tema de todas as conversas. Isto é, o caso da corrupção de que é acusado o campeão da Europa, o Olympique de Marseille. On ne parle que de ça. Les médias en parlent, c'est vrai. Écoutez, là que la justice fasse son travail, c'est tout. E é por isso que a vinda de Paulo Futre ainda não teve o destaque que é habitualmente concedido às grandes transferências da equipa. E como o português ainda não chegou, e a sua vinda só é aguardada dentro de dias, nem todos os adeptos conseguem pronunciar o seu nome. Je vais vous dire son nom, je ne m'en souviens plus. Ah si, comment ça s'appelle? Je ne me souviens plus du nom. Futre. Oui, Futre. No entanto, e como Futre é a grande transferência do Marselha e o futuro patrão da equipa, a adoção já teve lugar. C'est une très bonne chose pour l'OM, oui. Très bonne chose. Só que hoje os problemas do Marselha situam-se a um outro nível. Ontem a época começou com a polícia a interrogar 12 jogadores no local do estágio e a colocar 4 debaixo de um inquérito. E hoje, o diretor-geral, Jean-Pierre Bernays, saiu da ala psiquiátrica do Hospital de Santa Marguerite para ser interrogado pelos inspectores vindos de Valenciennes, cidade onde o centrocampista do clube, Aidali, continua preso, acusado de ter entregue a um jogador da equipa adversária, o Valenciennes, 250 mil francos, cerca de 6.500 contos. Portanto, se uma ligação for estabelecida entre este jogador detido e o diretor-geral do Marselha, antes do início do campeonato, o clube poderá imediatamente descer à segunda divisão. Neste contexto particularmente delicado, a vinda de Paulo Futre surge acima de tudo como uma jogada de mestre do presidente do Marselha, Bernard Tapie. Ele consegue não só trazer para o seu clube um jogador de nível mundial, mas ao mesmo tempo levantar o moral dos seus adeptos, que neste momento já se interrogam e não sabem exatamente qual será o futuro do seu clube. António Esteves Martins, RTP, em Marselha. A chegada de Paulo Futre a Marselha não deixa de constituir uma surpresa, tanto mais que a aquisição do internacional português foi anunciada quando não se sabia ainda ao certo se o Marselha poderia iniciar o campeonato da primeira divisão. No entanto, esta transferência é bem uma jogada de Bernard Tapie, pois Futre surge como o grande reforço e a garantia para os adeptos de que o clube mantém as suas ambições. Grande clube com grandes jogadores e neste contexto futebolístico, a posição de Paulo Futre, destinada a substituir Abadi Pelé, será mais como patrão da equipa, atuando a meio campo e jogando muito provavelmente atrás do croata Alan Boksic. Il ne peut jouer que derrière Alan Boksic et ce que les gens espèrent ici à Marseille, c'est que comme on dit, il ne mange pas trop le ballon parce qu'on sait que Futre a tendance un petit peu à garder le ballon, mais s'il arrive à s'intégrer dans le schéma du jeu marseillais, c'est-à-dire à faire la dernière passe au bon moment, je pense qu'il trouvera sa place. Mas aqui não se trata apenas de uma integração no esquema futebolístico. Há o aspecto humano, que é fundamental, em relação ao qual há uma série de normas a ter em conta. Si on en croit ce qu'ont fait les autres grands joueurs, je veux parler par exemple de Forster, de Waddle, d'Alofs, c'est d'abord d'apprendre à parler français. Ça c'est important. Pourquoi? Parce que d'abord il faut parler avec son entraîneur. Marc Bourrier est un Français de la terre, est un Cévenol. Lui, il ne parle pas anglais, il ne parle pas espagnol, il ne parle pas portugais. Donc il faut parler français. Mais do que o talento futebolístico que ninguém discute, o sucesso de Paulo Futre no Marselha vai depender em muito da sua integração no grupo e no meio de Marselha. Mas se logo de início o jogador português mostrar as suas qualidades no terreno, então a sua integração não será mais do que uma mera formalidade. António Esteves Martins, RTP, em Marselha. Parece certa a transferência de Pacheco para o Sporting. Apesar de neste momento não existir qualquer confirmação quer da Luz, quer de Alvalade, o que é certo é que várias fontes apontam para que o atleta encarnado reforce na próxima época o plantel dos Leões. O futebolista benfiquista terá avançado para a rescisão do contrato com o Benfica, alegando vencimentos em atraso. Posteriormente, teria chegado a acordo com o Sporting para um contrato de 3 épocas. Mas Pacheco não é o único problema para os responsáveis do futebol benfiquista. Hoje estiveram na Luz, entre outros, Kulkov e Uran. Antes de seguirem amanhã para Moscovo, os dois atletas reuniram-se com Alberto Silveira. À saída, Uran confirmou contactos com o Newcastle de Inglaterra, mas adiantou que vai para férias como jogador do Benfica e é nessa condição que pensa regressar dia 19 de julho. No entanto, mostra-se algo confuso com a sua situação no clube. Todos os dirigentes não sabiam, não sabe nada, não fala. Mas o Uran tem ainda mais um ano de contrato com o Benfica, não é? Sim, eu tenho mais um contrato na Benfica e Corcou também. Por isso é jogador do Benfica, como é óbvio. Sim. Há alguma ponta de verdade na hipótese Inglaterra, Newcastle? Sim, o clube Newcastle é muito interessante comigo. Queria assinar o contrato,
Eu depois vir, voltei, depois vir. Na Luz esteve também Paulo Sousa. O médio benfiquista confidenciou-nos que o seu futuro não está esclarecido. Ficar no Benfica é hipótese, mas hipótese é também rumar até Turim para representar os Juventus. E parece que as verbas para a transferência já estarão definidas. Sem dúvida, esse vai ser os grandes reforços do Sporting. Sousa Sintra confirma tudo. Depois de Pacheco é a vez do médio Paulo Sousa. A notícia surgiu ontem à noite, a meio de uma importante reunião dos corpos sociais do Benfica. Uma reunião para debater a crise financeira dos encarnados. Às 2 da manhã os trabalhos foram suspensos e, apesar dos desmentidos iniciais, Alberta Silveira, chefe do Departamento de Futebol, confirmava tudo. Doutor, confirma a notícia do Paulo Sousa pediu a rescisão do contrato? Recebemos uma carta, um fax nesse sentido. Eu não acredito ainda que o Paulo Sousa realmente saia do Benfica. É a esperança numa reviravolta. O assunto para já está entregue ao contencioso do Benfica. Digo, para o caso do Paulo Sousa, ao mesmo que foi dito para o caso do Pacheco. Eu entendo que não há fundamentos bastantes para a rescisão com esta causa. Eu estou tranquilo, estou calmo, não estou preocupado. Se alguém está preocupado, eu não estou. Portanto, isso quer dizer tudo. E a bronca pode não ficar por aqui. Fala-se também do médio João Pinto, um jogador já chamado esta tarde ao Estádio da Luz. Ele e outro médio, Rui Costa, estiveram reunidos com dirigentes do Benfica. E vamos ter agora a resposta de Manuel Barbosa. Muito boa tarde. Boa tarde. O que é que tens a estas palavras de Paulo Sousa? Lamento, Paulo, que tenhas tomado uma atitude dessas, na medida em que tenho aqui provas evidentes. E lamento mais, não por isso, mas só porque a pessoa que tu acabaste de citar ontem teve uma reunião comigo em que, depois do conflito entre a minha pessoa e o Benfica, no caso de Ricardo, nunca mais tive nenhuma procuração do Benfica para contratar algum jogador ou vender. E levou a que o Benfica ontem me tivesse entregue 2 procurações, uma em nome do Paulo Sousa, outra em nome do Pacheco. Procurações essas solicitadas pelo Sr. Dr. Vasco Rodrigues. Eu entrei em contacto na presença dele com a direção do Benfica. Foi-me passado esses plenos poderes para negociarmos os termos que eu vou explicar. É importantíssimo. Paulo, tem cuidado. Ele próprio me disse como seria solucionado o problema dos 19.000 contos que o Sporting te entregou. Eu não adivinho, com certeza, e não iria saber isso por ninguém, porque o Sporting fecha as portas para essas informações. Foi o Sr. Dr. Vasco Rodrigues que me disse, e me foi confirmado hoje pela tua mãe, telefona-lhe. E o acordo em que chegámos, eu e o advogado, foi o seguinte. Chegámos, repito, que ele solicitou, foi que eu passaria a negociar diretamente com o exterior, tinha os poderes que estão aqui, tanto para o Pacheco como para o Paulo Sousa, e o Pacheco como o Paulo Sousa passariam a beneficiar de uma participação na transferência que ia até 20%. Ou seja, Paulo Sousa é vendido por 5 milhões, Paulo Sousa receberia 1 milhão. Tudo acordado. O doutor Vasco Rodrigues disse mais que isso. E todas as pessoas vão entender o que ele mais disse, que não vale a pena entrar aqui neste problema. Esse é o seu argumento para demover o Paulo Sousa. Foi isso que foi entregar hoje à Federação? Não, eu entreguei à Federação a prova evidente de que o Paulo Sousa não tem razão. Eu continuo a dizer que não é o Paulo Sousa que não tem razão. É as pessoas que o rodeiam, as pessoas que o tentam levar a esta situação. Foi entregue na Federação o dinheiro recebido a devido tempo pelo seu representante oficial, que eu faço questão para a precaução, que foi o Sr. Ângelo Martins, que é possuidor de uma procuração irrevogável, que está aqui. Eu também possuo uma que me foi passada à pressa, que está aqui pela letra e assinatura do Sr. Paulo Sousa. Não está assinada... Mas é essa procuração que ele agora retirou neste telefonema à RTP. Não tem problema. O Sr. Paulo Sousa sabe que no meu escritório ligámos para o Sr. Ângelo Martins, em que passou e endossou os poderes que tinha. E com certeza que a televisão vai mostrar que o Sr. Paulo Sousa tem este compromisso. Há várias... Vai ser difícil nós lermos aqui no telejornal desse documento. Deixa-me fazer esta pergunta. Na sua opinião, o Paulo Sousa e o Pacheco vão mesmo sair do Benfica? Na minha opinião, o que me diz respeito a mim é o Paulo Sousa. Julgo que não tem nenhum argumento para sair do Benfica. E não pode fazer até para vendê-lo. E não tem nenhum argumento... Mas ele já não tem condições para ficar no Benfica neste momento. Bom, exatamente essas condições que ontem o advogado comigo conversando, tanto do caso dele como do Pacheco, me solicitou junto do Benfica que eu possuísse essa autorização para fazer a transferência de imediato pelo facto de ele não ter condições. É importante que o Paulo saiba disto,
porque não pode estar a continuar a ser enganada. Manuel Barbosa, o senhor também é empresário de vários outros jogadores que estão um pouco na berlinda, nomeadamente o Rui Costa, o Pedro Roma. O que é que se passa com estes jogadores? Bom, o Pedro Roma foi muito assediado, mas o Pedro Roma, devo-lhe dizer que foi assediado com muito respeito pelos vice-presidentes. Creio que neste momento não há o vice-presidente que está em contacto, nem foi na casa do vice-presidente que o Paulo Sousa esteve. O que é que se passa com ele? O Paulo Sousa é neste momento o jogador do Gil Vicente. Teve um comportamento o Pedro Roma. Teve um comportamento muito digno, é de elogiar. O Rui Costa teve idêntico comportamento, me telefonou hoje várias vezes e me pediu para desmentir notícias que vinham nos jornais e que lamentava o que estava a acontecer, que estava a ser muito pressionado. E o Futre? O Futre também é empresário do Futre? Eu estou neste momento inconvido de me ocupar da transferência do Futre para o exterior. Converso com ele todos os dias. Devo-lhe dizer, Real Madrid, Olympique de Marselha e outros clubes estão interessados. Mas ele vai mesmo sair do Benfica, então? Em princípio, sim, se o Benfica concordar e se o atleta quiser. Devo-lhe dizer que o atleta tem-se portado muito bem, com contactos permanentes comigo nesse sentido e que o Benfica tem conhecimento. Não tenho nenhum documento do Benfica para transferir o Paulo Futre. Tenho estes dois porque o Sr. Dr. Vasco Rodrigues me solicitou. Manuel Barbosa, muito obrigado. Aí. Boa tarde. Primeiro que tudo, o jantar ainda não começou. Está marcado, de facto, para um restaurante onde nos encontramos aqui em Campolide, mas sensivelmente a partir das 8h30, mais perto talvez das 9 horas. De facto, são antigos dirigentes do Benfica, personalidades conhecidas ligadas ao Clube da Luz, que estão aqui neste restaurante também para refletir um pouco, chamam-lhe daqui uma reunião de reflexão sobre o que se passa no Benfica. Dizem eu nomes como os de Fernando Mastrinhos, José Capristano, que já cá está, José Gomes Machado também já está aqui e Manuel da Luz Afonso, personalidades que já participaram noutros elencos, noutras direções do Benfica, que estão preocupados com o momento que se vive atualmente na Luz. Uma dessas pessoas é o Dr. Alfredo Gaspares, foi relator do Conselho Fiscal da direção de uma das direções do Dr. Borges Coutinhos. Ele está aqui connosco, vai no fundo contar-nos um pouco do que se poderá passar neste jantar. Trata-se de um jantar que reúne habitualmente, regularmente, antigos dirigentes do Benfica. Mas não tantos como os que se esperam hoje, esperam-se cerca de 60 pessoas aqui, é verdade? Não sei se 60 ou 50 talvez. Hoje trata-se de facto de uma reunião alargada, porque outros sócios nós juntamos habitualmente para discutir problemas da vida do clube e outros sócios angustiados com o momento que o clube atravessa pediram-nos para participar também no jantar, para contribuírem com as suas reflexões para a discussão de algumas medidas. Exatamente, mas que medidas vão ser tomadas hoje aqui? Vai mudar algo no Estádio da Luz, no Sport Lisboa e Benfica ou não? Eu não posso antecipar muito a esse respeito, porque ignoro ainda que espécie de contribuições é que possam ser desenvolvidas neste debate em termos de ajudar a restituir o clube, e isto é que é importante, a um conjunto de princípios e valores que são pouco comuns e são inconfundíveis na sociedade portuguesa. Exatamente. Isso é que o Benfica se distingue das outras atividades. O senhor já foi dirigente do Benfica já há alguns anos, mas tem continuado a acompanhar de perto a vida do clube. Nunca o Benfica passou por uma situação destas. A que é que se deve? Nomeadamente à atual direção? A culpa é só das pessoas que estão atualmente na direção do Benfica? Preferia não fazer nenhum comentário a esse respeito. No fim desta reunião é possível que saia algum comunicado, tenha essa informação. Tem havido desvios e quebras a princípios. Desvios esses são pouco comuns na história do Benfica, como, por exemplo, o princípio do Benfica honrar pontualmente os seus compromissos. E isso tem trazido consequências negativas para o clube e traz-nos muito seriamente preocupados. É isto. É verdade que poderá ser nomeada aqui. Sim, seria possível. Eu receio que não tenhamos mais tempo neste telejornal para continuar a abordar este assunto do caos no Benfica. Agradeço a vossa colaboração. Muito obrigado e boa tarde. Com certeza, os desenvolvimentos serão certamente nos próximos noticiários. E também no 24 horas. Muito obrigado. Bom, eu julgo ter percebido que me perguntaste que horas é que terminava a reunião de frente do Benfica, a reunião da direção e do executivo desta direção, e também qual era a ordem de trabalhos. Há muitas questões em aberto, obviamente. Certamente o executivo da direção do Benfica está, portanto, discutindo questões relacionadas com a venda do Rui Costa e também do Paulo Futre. São questões em aberto. Está, com certeza, discutindo o que é que acontecerá aos 3 jogadores russos que estiveram esta época no Benfica e que, portanto, eventualmente poderá surgir uma inversão do problema, já que os 3 russos foram dados como jogadores a não contar para o ano no plantel da equipa do Benfica com o Tony. Portanto, há várias questões e depois, obviamente, que cenários se vão traçar para um futuro para a liderança do Benfica, uma vez que eu tenho também uma indicação que noutros setores da massa associativa do Benfica há já movimentações para obrigar, vamos lá, a mesa da Assembleia Geral para uma Assembleia Geral extraordinária, de modo
a que estes órgãos sociais sejam destituídos. Portanto, são questões que provavelmente estão a ser discutidas neste momento na sala da direção do Sport Lisboa Benfica. Mais logo vamos ter soluções e vamos ter respostas, com certeza, para estas soluções. Para já, é tudo aqui do Estádio da Luz. Bom, neste momento o que se passa é que a direção do Sport Lisboa Benfica está reunida. Portanto, uma reunião de executivo da direção começou há cerca de meia hora. Na altura também não foi possível ouvir o presidente da direção, Jorge de Brito. Está prevista também para hoje, à noite, cerca das 21h30, a continuação, vamos lá, da reunião dos órgãos sociais do clube, aquela reunião que foi quarta-feira abruptamente interrompida pelo fax, o tal fax do jogador Paulo Sousa, que pedia a rescisão do contrato. Portanto, noite cheia no Estádio da Luz, com duas reuniões, uma do Executivo da Direção e outra dos órgãos sociais. Os sócios do Benfica estão bem recordados daquilo que o Presidente da Direção disse na sexta-feira. Disse aos sócios que dava 48 horas para ter toda a situação controlada. Os sócios do Benfica não tiveram respostas na sexta-feira. Estão hoje aqui mais uma vez, numa autêntica vigília, esperando por respostas da direção do Sport Lisboa Benfica. Não foi possível, como eu disse há pouco, ouvir Jorge de Brito, mas o que é certo é que neste momento começam a haver algumas movimentações dos sócios que estão em vários setores descontentes com a situação do Benfica, obviamente, e alguns deles apontam já responsabilidades ao elenco diretivo para esta crise que o Benfica atravessa. Neste momento tenho aqui, já posso dar em primeira mão, um comunicado de um primeiro grupo de associados que diz mais ou menos isto, pede à direção do Benfica e a todos os órgãos sociais que assumam publicamente as suas responsabilidades pela situação criada. Isto aparentemente parece já um pouco um divórcio, o início de um divórcio entre os sócios e os corpos sociais do Sport Lisboa Benfica. Segundo ponto, que convoquem uma conferência de imprensa para quarta-feira e nas pessoas dos excelentíssimos presidentes da mesa da Assembleia Geral do Conselho Fiscal da Direção tenham a humildade de pedir o apoio dos sócios e simpatizantes do nosso glorioso Benfica, por forma a que todos unidos consigamos, sem recorrer à alienação do nosso património, portanto uma preocupação dos sócios do Benfica, levar o Benfica ao lugar que é seu por direito. O maior clube português e pessoa de bem, que foi e sempre será um por todos e todos por um, como sabem, o lema do Sport Lisboa Benfica. Nós vamos estar aqui até pela noite dentro. A reunião do Benfica, do Executivo da Direção, deve terminar sensivelmente por volta das 21h30, na altura em que vai começar a dos órgãos sociais, mas para já aquilo que se pode aquilatar destas manifestações dos sócios é que os sócios querem resolver o problema do Benfica, toda esta questão financeira, e querem urgentemente respostas da sua direção. Para já é tudo. José Rodrigues Santos. Nós voltaremos aí se houver novidades. Não, de facto o João Pinto ainda não chegou, é esperado a todo momento, como tu disseste bem, estava marcada para as 19 horas uma conferência de imprensa convocada pela direção do Sport Lisboa Benfica para apresentar aos sócios e também à comunicação social, não o novo reforço, já que João Pinto jogou no Benfica esta época, mas no fundo é João Pinto a dar o dito por não dito, tinha-se comprometido com o Sporting e numa ação rapidíssima da direção do Sport Lisboa Benfica, João Pinto volta a envergar a camisola encarnada para a próxima época. De facto, lá fora estão centenas de associados que têm vivido a vida do clube com muita intensidade nos últimos dias, hoje mais calmos, como é óbvio, esperando ansiosamente pelo João Pinto, o jogador da equipa do Benfica, e também o presidente Jorge de Brito, que provavelmente deverá estar a acompanhar o jogador. Sabe-se que João Pinto reuniu com o presidente do Benfica ontem e que João Pinto comprometeu-se de novo com o Clube da Luz, apesar da rescisão do jogador com o Benfica ter dado entrada hoje na Federação Portuguesa de Futebol. Sabe-se também que João Pinto assinou um contrato com o Sport Lisboa Benfica por 4 anos. Portanto, neste momento é o que se pode adiantar daqui do Estádio da Luz. Estamos a todo momento à espera do jogador e também da direção do Benfica para sabermos como vai ser com o futuro do jogador. Uma das regras sagradas do futebol português parece ser a máxima: o que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira. Nem mais. João Pinto, até há pouco tempo dado como certo no Sporting, está de novo a caminho da Luz.
Ontem, numa última tentativa de salvar a honra benfiquista, Jorge de Brito viajou até Torremolinos, em Espanha, onde o Sporting escondeu o jogador e conseguiu convencer João Pinto a regressar a Portugal. Entretanto, esta tarde, deu entrada na Federação Portuguesa de Futebol o pedido de rescisão do contrato com o Benfica. Mas isso não é entrave. O mais provável é que João Pinto rubrique um novo contrato com o Clube da Luz. Só que agora surgem as complicações. Ao que tudo indica, no compromisso assinado com o Sporting e em caso de quebra de contrato, o jogador é obrigado a indenizar este clube na ordem dos 100 mil contos. A ser verdade, falta saber quem paga. Sousa Sintra não poupou o presidente da Federação. Acusou-o de parcialidade e de má-fé no processo das rescisões de Pacheco e Paulo Sousa. Sintra foi mais longe, convidando Vítor Vasquez a admitir-se se não conseguir despir a camisola do seu clube. Qualquer dia vamos pensar que a Praça da Alegria, a Federação Portuguesa de Futebol, é mais uma sucursal do Benfica do que a entidade que realmente com isenção trata do futebol português. Isso é o que eu tenho que dizer e tenho que lamentar. Portanto, ou há de facto total isenção, ou o Sr. Engenheiro Vítor Vasquez toma um comportamento de isenção e deixar-se mais de demagogias e tutelar mais isto e pedir pareceres inexplicáveis só para ganhar tempo, que isso no mínimo é ridículo e o Sporting não está satisfeito com o comportamento do Presidente da Federação. Palavras duras de Sousa Sintra no dia em que o ex-guarda-redes do Boa Vista Costinha assinava um contrato de 4 anos com o Sporting. 10 horas da manhã. Em Alvalade, centenas de adeptos já esperam os jogadores. Ver para crer é a palavra de ordem. Subitamente, alguém aparece aos gritos. Já aqui temos o João Pinto. Uma pequena rábula a anteceder o grande momento. Era quase meio-dia. Entrada em grande estilo pela porta da maratona. Pacheco e Paulo Sousa chegavam no carro do presidente. Foi o delírio. Pacheco! Pacheco! Meia hora depois, Pacheco e Paulo Sousa apareciam aos jornalistas já vestidos de verde e branco. O contrato definitivo com o Sporting tinha sido assinado às 3 da manhã em casa de Sousa Sintra. E esta manhã o Sporting fez entrar na Federação as inscrições dos jogadores. Sousa e Pacheco são do Sporting por 3 anos. É efetivamente para mim e para a direção do clube, de facto uma honra poder dizer que hoje o nosso rival de sempre, o Sporting, conseguiu, com esta brilhante vitória, por o Benfica de mais estendida. Também foi difícil, porque as grandes decisões são sempre difíceis. Só que eu precisava realmente de mudar a minha vida e penso que esta foi a hora mais tarde. Pacheco, o que é que espera agora do Sporting? Eu espero do Sporting precisamente aquilo que o Sporting espera de mim. O Benfica já disse que Manuel Barbosa que vão tentar dificultar a vida. Como é que encara tudo isso? Não estou nada preocupado. Se eu estivesse preocupado, talvez tivesse feito aquilo que outras pessoas fizeram. Neste momento estou bastante otimista com o futuro neste clube. Deixou de pensar em Itália? Neste momento estou a pensar no Sporting. Foi por este clube que eu assinei. Pacheco, disseram que você tinha sido raptado. Pacheco não, Paulo Sousa. Paulo Sousa. Foi por mim. Humor e festa. Quanto aos pormenores de todo este caso, só serão revelados mais tarde. Hoje, no dia em que o Sporting comemora 87 anos, outras perguntas tiveram respostas evasivas. Fala um jornal que o Benfica vai tentar contratar Balakov e que terá enviado um emissário à Bulgária. Tem a situação controlada? Não estou nada preocupado. E Rui Barros ainda é hipótese? Sousa Sintra responde: o plantel está completo, mas os bons futebolistas têm sempre a porta aberta. Isaías fica, mas Cunha Leal insurgiu-se contra as atitudes que o Sporting tem vindo a tomar. No entanto, pouco mais disse. O novo responsável pelo Departamento do Futebol do Clube da Luz acusou os dirigentes sportinguistas de terem assediado Isaías por diversas vezes, não só durante as férias, mas também quando chegou a Portugal. Apesar de, ao que se sabe, o Sporting ter oferecido 12 mil contos mensais, isentos de impostos, o brasileiro disse não e o Benfica prepara o contra-ataque. O relato que ele nos fez
do que se passou ao longo dessas férias, que parece que foram largamente perturbadas continuadamente. Recolhemos, como lhe digo, esses elementos que irão ser utilizados oportunamente no quadro das movimentações que o Benfica vai fazer, quer no âmbito da Federação Portuguesa de Futebol, quer eventualmente no âmbito dos organismos internacionais que regem o futebol. Cunha Leal adiantou ainda que não foram precisos ajustamentos no contrato para que Isaías ficasse. O Isaías mantém com o Benfica o contrato que tinha e vai cumpri-lo integralmente, correto? Assim como o Benfica vai cumprir com ele integralmente o contrato que tinha. O Sporting nega tudo. José Manuel Roseira declara que os jogadores do Benfica têm invocado o nome dos Leões apenas para verem os seus contratos substancialmente melhorados. Há notícias que o Isaías teria estado reunido com diretores do Sporting há 2 dias atrás. Não sei, é uma questão de tempo para provar isso. Eu o que penso é que neste momento, não sei se a estratégia será essa ou não, mas reforço que talvez haja jogadores que deem ilusão à direção do Benfica que o Sporting estará interessado só unicamente, penso eu, com a finalidade de poderem melhorar os contratos. E isso não é correto. Sabe que ontem diziam que o Sporting lhe oferecia 12 mil contos por mês. Isso aqui era bom, se eu oferecesse 12 mil contos eu não estava aqui, estava no Sport nessa hora. Não fica a ganhar isso no Benfica? Não, de maneira nenhuma. Penso que isso fugiria muito ao Benfica e isso não é ordenado que se pague aqui em Lisboa ou no Porto. Isso já são situações de clubes, quanto clubes franceses, clubes italianos e não tem nada a ver. Raul da Fonseca recusa perentoriamente assumir o papel de grande e único responsável pela crise financeira do Benfica. Diz que nunca passou qualquer cheque, afirmando que o seu contributo permitiu atenuar o mau momento que o clube atravessa. Eu dentro do Benfica nunca emiti um cheque que fosse. A única coisa que eu posso ser culpado foi de ter arranjado o dinheiro suficiente para se pagar naquele momento os ordenados. Aí sim, talvez seja a minha grande responsabilidade, porque se não tivesse arranjado o dinheiro, talvez o seu presidente pudesse ter na altura resolvido o assunto de outra maneira. Raul da Fonseca considera que esta direção não tem mais credibilidade e espera que dentro em breve se dê a possibilidade aos sócios de se pronunciarem em Assembleia Geral. Julgo que deveria esta direção ter tido a hombridade de imediato ter caminhado para a marcação de uma Assembleia onde tivesse exposto todas as situações, onde tivesse esclarecido os associados de todas as situações e não temendo aquilo que os donos do clube, que são os sócios, entenderiam nesse facto. A convocatória da Assembleia Geral depende de Adriano Afonso. O presidente da mesa da Assembleia não é poupado por Raul da Fonseca, nomeadamente na maneira como conduziu a reunião dos órgãos sociais. Eu sou uma pessoa muito pequena para dizer se o Dr. Juiz Adriano Afonso está ou não está contra si. Julgo que simplesmente, na minha opinião, que ele foi malévolo com o tipo de atuação que teve, tanto mais que posteriormente eu não procurei, os tais elementos que se reuniram no tal restaurante vieram ter comigo e disseram-me que nunca na vida tinham solicitado a saída de um dos setores do clube, porque eles entendiam que o problema principal do Benfica não assentava num dos setores, mas assentava na sua direção em termos globais. E, portanto, aí eu lamento e fiquei profundamente chocado com a forma ardilosa com que foi instrumentalizada a segunda fase da plenária de órgãos sociais. Raul da Fonseca admite integrar um novo elenco, mas com Jorge de Brito nunca mais. Com o Presidente Jorge de Brito nunca mais, porque eu merecia por parte do Sr. Presidente Jorge de Brito a hombridade, a lealdade e a solidariedade por muita coisa que fiz por ele, independentemente inclusive do próprio Benfica. E julgo que quando uma pessoa não tem a capacidade de pelo menos reconhecer a amizade e aquilo que se faz, dificilmente poderá ser líder de um clube como o Sport Lisboa e Benfica. No Benfica continua tudo de pernas para o ar. Agora vive-se a febre das Assembleias Gerais. Primeiro foi Carlos Cardoso Lopes, anticandidato à presidência do Clube da Luz. Esta tarde entregou na Secretaria uma carta dirigida ao Presidente da Assembleia Geral, Juiz Adriano Afonso, solicitando a marcação de uma Assembleia Geral extraordinária, mas com a intenção de conceder um voto de confiança aos atuais corpos gerentes dos encarnados. Depois foi Miguel Magalhães, representante de um grupo de sócios que ficou conhecido pelo Grupo da Valenciana. Entregou as assinaturas necessárias para a convocação de outra Assembleia Geral extraordinária. Em princípio, esta Assembleia será realizada no próximo dia 30, só que na ordem de trabalhos figura a apresentação de uma moção de censura para demitir a direção e o Conselho Fiscal. Um dos líderes deste movimento é Eduardo Pereira. É um grande benfiquista, um homem a quem o Benfica muito deve, mas não está no lugar certo neste momento. Se por acaso
esses motivos forem demitir-me, é evidente que não me demito de maneira nenhuma. A mesma opinião parecem ter os sócios presentes hoje na Luz, que desejam a continuidade de Jorge de Brito. Miguel Magalhães, que o diga. É uma reação que nem representa os sócios do Benfica. Pronto, há pessoas que não concordam com a posição que nós tomamos, porque não concordam com essa posição, tomaram esta reação, que é manifestamente despropositada. Só que depois os ânimos exaltaram-se e Miguel Magalhães teve mesmo de abandonar a Luz. A resolução da crise do Benfica vai passar sempre por este homem, Adriano Afonso, presidente da mesa da Assembleia Geral. Os associados benfiquistas vão decidir dia 30 a destituição da direção e do Conselho Fiscal. Se estes órgãos forem demitidos, será sempre Adriano Afonso a indicar os nomes que vão gerir o clube, tal como aliás está previsto nos estatutos. O que acontece é que é a própria lei interna que diz que compete ao presidente da mesa da Assembleia Geral escolher os elementos que hão de integrar os órgãos que foram destituídos ou que se demitiram ou que perderam quórum. Mesmo que a mesa da Assembleia Geral seja destituída, continua a ser Adriano Afonso responsável pelos elementos que vão surgir das eleições intercalares. E o nome de Eduardo Pereira, que já se afirmou candidato à presidência, está fora destas cogitações, já que Adriano Afonso quer pessoas independentes. O bom senso e o equilíbrio aconselham a que se busque, a que eu procure, como presidente, alguém que esteja desafetado das controvérsias diretas. RTP apurou que o nome a indicar preferencialmente para a presidência do Benfica é o do general Almeida Bruno. Certo é que todas as decisões do futuro do Benfica dependem da vontade de Adriano Afonso, um poder muito forte nas mãos do presidente da mesa da Assembleia Geral. No Benfica não há descanso no que respeita às más notícias. Agora, com sabor a escândalo, surge a revelação do Independente, que aponta Raul da Fonseca e Emílio Trindade, vice-presidentes do Clube da Luz, como autores de uma tentativa para arranjar 250 mil contos, dando como garantia terrenos do clube. Só que o fizeram sem dar conhecimento à direção, pois só o presidente do Conselho Fiscal, Marcelo de Almeida, teria tido conhecimento da operação. Acresce que estatutariamente a operação é proibida. O intermediário utilizado teria sido Adelino Castro Sousa, empresário e sócio do jogador Veloso. A RTP apurou, entretanto, que para tentar esclarecer esta situação, que é nova no clube e dada a sua gravidade, a mesa da Assembleia Geral quer pôr toda a verdade a nu ainda antes da Assembleia do dia 30. Será numa reunião plenária dos órgãos sociais que os dois vice-presidentes se deverão explicar, sendo então possível a demissão de Raul da Fonseca e Lídio Trindade ou a instauração de um processo disciplinar que poderá levar ao mesmo resultado. É o único grande reforço da equipa principal do Benfica para esta época. O brasileiro Ailton chegou hoje a Lisboa para iniciar a sua integração no grupo de trabalho. Não quer ser visto como o grande trunfo para a continuidade da atual direção à frente do clube. Diz que do Benfica só conhece os jogadores brasileiros e que, quanto a Tony, apenas sabe que é o treinador. Ailton não quis falar da crise do Benfica. Mais reservado foi quando lhe falámos nos 170 mil contos que vai custar a sua transferência. Eu vim praticamente... que eu saio por $1 milhão, então eu tenho que corresponder aquilo porque eu vim. Então acho que eu não, pelo problema que o clube passa, eu acho que isso não me preocupa. Acho que me preocupa é só chegar e jogar. Considera o seu contrato vantajoso? A sua vinda para o Benfica é vantajosa para si ou só para o clube de onde sai? É para os dois, não só como para o clube, como para mim também. Eu acho que tem pouco tempo para renovar o contrato. Realmente me pegou de surpresa, não esperava de ser vendido agora. E praticamente fui. Então espero mostrar aqui aquele futebol brilhante que eu mostrei durante o Brasil. O contrato que vai ser assinado entre o jogador e o Benfica prevê o pagamento ao Atlético Mineiro em 3 vezes. Uma primeira na altura da assinatura e depois através de 2 letras avalizadas por Jorge de Brito. Para o Sporting começou mais uma época com a chegada de um fax a Alvalade. Trata-se do novo patrocínio das camisolas leoninas, mas Sousa Sintra não quer confusões e apelou à paz no discurso de abertura. Terminaram as guerras. Agora, daqui para a frente, interessa uma única coisa. Interessa trabalho, muito trabalho, para que aconteçam as vitórias naturalmente e no final deste campeonato possamos todos, como eu espero, festejar a festa nacional. Para este desafio chegaram mais 5 jogadores. Os guarda-redes Lemaites e Costinha, o central montenegrino Vujacic e os ex-benfiquistas Pacheco e Paulo Sousa. Acha que o Sporting tem condições para ser campeão nacional? O Sporting tem condições para ter um bom trabalho durante esta época, para que domingo a domingo possamos ganhar os jogos para podermos disputar no
no final do campeonato, essa mesma vitória do campeonato nacional. Mário Lino é o novo chefe de departamento de futebol e Roger Spray, o novo preparador físico. No final, o presidente do Sporting abriu as portas aos sócios e acabou nas garras dos pequenos leões. Sobre a mentira, no vão da minha sede. Mostra a mão que põe e tira, e o mais que vem à rede. Só que mostras tanta intriga suja, ao menos que o amor não fuja do coração fugaz da gente. Só aquece os corpos mais amantes e dá-lhes horas delirantes, um louco e sensual verão quente. Só de verão não escondas nada.